Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio da série Como Estudar Matemática para o Enem. Meu nome é Bruno Fraga, sou professor de matemática há 18 anos e iniciei essa série no episódio anterior com duas ideias importantes para o aluno que está se concentrando para a prova do Enem. Primeiro, o impacto que a TRI, que é o Sistema de Correção do Enem, traz sobre as notas de cada área, favorecendo um pouquinho a área de matemática com notas mais altas do que nas outras disciplinas. Isso acaba favorecendo o aluno que consegue fazer uma boa prova de matemática, fica com notas mais altas no final. E o outro aspecto, o segundo aspecto, válido para todos os alunos, é que para começar um processo de preparação para uma prova tão importante como a do Enem, é importante que o aluno saiba em que passo, em que momento ele está nesse momento na preparação dele, em que nível ele está. E aí eu fiz uma sugestão no vídeo anterior, de classificar o aluno em 3 possíveis níveis de acordo com o resultado que ele tem obtido em alguma prova recente do Enem que ele fez ou algum simulado mais recente que ele tenha feito. E aí eu separei nessas 3 categorias. Primeira categoria, nível iniciante. O aluno que obteve um desempenho de 0 a 19 acertos nessa prova que ele fez, modelo Enem. Aluno intermediário seria o aluno que teve de 20 a 30 acertos. E aluno avançado seria de 31 a 40 acertos. Acima de 40, eu comentei que o aluno já não teria menor preocupação com matemática, já poderia se concentrar em outras disciplinas que talvez ele tenha mais problemas, tá bom? E hoje nosso encontro é a respeito dos possíveis caminhos, dos possíveis trajetos que cada um desses alunos, de cada um desses níveis, poderia seguir para se preparar de modo adequado para o Enem, com foco na prova, mas respeitando o nível de conhecimento que ele tem nesse momento. Então, nosso tema de hoje é esse, caminhos de preparação. E aí eu vou ter que falar dos 3 caminhos, do aluno iniciante, do aluno intermediário e do aluno avançado. Vamos começar então pelo aluno iniciante. Como é que ele pode começar a trajetória dele rumo à prova do Enem? Bom, como você está vendo aí na tela, eu vou falar primeiro então do aluno iniciante. E a primeira sugestão, que pode parecer meio óbvia, mas que nem todo mundo respeita, é o cuidado com a matemática básica. Muitos alunos, às vezes, dependendo do curso que estão fazendo ou do material que estão utilizando, acabam menosprezando um pouco a matemática básica, achando que vai resolver esse problema naturalmente ao longo do processo. Eu defendo que o aluno gaste um certo tempo se concentrando na matemática básica, nas questões sobre isso, tentando melhorar um pouco a base dele, porque a matemática é como se fosse um tipo de castelo de cartas, em que você só consegue construir os próximos níveis se tiver uma base bem consolidada. Então, nesse sentido, eu acho que é importante o aluno se focar um pouco na matemática básica, mesmo que ele tente conciliar com outros tópicos que talvez não tenham grandes pré-requisitos na matemática, como o início da geometria, por exemplo, ou até análise combinatória também. Enfim, tem temas que não vão precisar de conhecimentos muito avançados do aluno, dá para conciliar com a matemática básica, por exemplo, mas é importante gastar um tempinho com ela. Além disso, um outro erro, inclusive comum, mas que tem que ser corrigido desde o começo da trajetória, é que o aluno iniciante ele pode ter grandes buracos de conhecimento na teoria da matemática. E aí ele acha que pode ir direto para as questões. E isso acaba retardando um pouco o processo de estudo dele. Então eu sugiro que esse aluno estude a teoria, apenas sabendo que ele também não pode gastar um tempo exagerado na teoria, porque o foco maior tem que ser os exercícios. Mas ele tem que estudar a teoria primeiro, para que ele possa ir para as questões já com um pouco mais de conhecimento, para que a coisa possa deslanchar um pouquinho melhor, mesmo que ele fique com algumas dificuldades em algumas questões. Então, a teoria é importante. E daqui a pouquinho eu vou sugerir alguns livros importantes de ensino médio aqui do Brasil, para que você possa adquiri-los ou pegar em algum sebo, alguma biblioteca, procurar na internet, para que você possa se preparar também do ponto de vista da teoria da matemática. Daqui a pouquinho eu dou essas dicas para vocês também. O próximo aspecto que eu queria chamar a atenção é de que quando o aluno começar as questões, os exercícios, seja no livro que ele estiver ou em qualquer outro tipo de material que ele tenha, é importante que ele aprenda desde o começo quais são as questões mais relevantes, as mais importantes daquele assunto que ele está estudando, para que ele já entenda qual é o objetivo final de conhecimento que ele tem que ter naquele assunto. Essas questões clássicas nem sempre são muito difíceis, mas também não são muito fáceis necessariamente. Então exige um esforço do aluno para dominá-las. Ao dominar essas questões, que eu estou chamando de questões clássicas, de cada assunto de matemática que ele for estudar, o que ele vai estar vendo, na verdade, são questões que, em primeiro lugar, representam muito do conhecimento que você precisa adquirir naquele assunto. Em segundo lugar, são questões que, por serem muito frequentes em provas, podem aparecer na prova que você mesmo vai prestar, seja do Enem ou até de algum outro vestibular. Então são questões muito importantes que o aluno domine primeiro,
antes de querer, às vezes, aprofundar um pouco esse conhecimento. Tá? Em cada assunto, sempre tem questões tradicionais e você até pode procurar alguma ajuda, algum professor que te oriente sobre quais questões são mais importantes que ele domine primeiro em cada tema que você for estudar. Tá bom? Próxima sugestão, repetições. Quando eu falo dominar as questões clássicas ou qualquer coisa que você pretenda dominar em matemática, é muito difícil falar que você dominou alguma coisa de primeira, né, na sua primeira tentativa. Essas repetições a que me refiro, inclusive não são repetições feitas no mesmo dia que você estudou apenas, mas também em outros momentos posteriores. Essa repetição é que vai garantir realmente essa consolidação do seu aprendizado, do seu conhecimento. Inclusive, é bom deixar claro aqui que para o aluno que vai se preparar do nível iniciante para frente, ele tem que ter muita paciência, porque esse aprendizado vai levar tempo. Não existe essa história de aprender matemática em 2 ou 3 semanas, assim como não existe a história de aprender inglês, por exemplo, em 3 ou 4 semanas. Vai levar tempo. E muito importante é que nesse processo de fazer questões, mesmo que seja focado exatamente nas questões clássicas no primeiro momento, nas questões mais importantes, vão aparecer erros, vão aparecer questões que você não vai dar conta de fazer, mesmo depois de ter lido a teoria. Isso é normal e vai acontecer muito, e inclusive em alguns assuntos isso é mais frequente ainda. Não tem nenhum problema com isso. O aluno tem que apenas saber administrar esses erros, tem que saber tratar esses erros. E eu vou comentar isso inclusive para os 3 níveis de aluno. Queria fazer aqui 2 observações sobre esse tratamento do erro, já pensando no aluno iniciante. Um dos erros comuns ao tratar o erro no exercício é acreditar que basta ler a resolução ou basta assistir a resolução num vídeo, numa videoaula, por exemplo, que se você entender a resolução que fizeram, já é o suficiente sobre aquele exercício. O aluno muitas vezes confunde entender uma questão, por exemplo, com aprender a resolução daquele exercício. São 2 coisas diferentes. O entendimento pode ser realmente obtido ao ver alguém te explicando ou lendo uma resolução no papel. Aprender aquilo envolve um esforço adicional, um esforço individual de fazer aquela questão ou algo muito parecido com ela mais vezes para consolidar o aprendizado daquele exercício. Então você não consegue dizer que aprendeu alguma coisa em matemática se você não meteu a mão na massa e fez alguma coisa muito parecida com aquilo sozinho do começo ao fim. Porque o processo de aprendizado é assim mesmo. Às vezes você acha que entendeu e quando você vai fazer sozinho, você acaba emperrando em algum detalhezinho que você nem percebeu que não tinha ficado claro para você. Aprendizado é um processo que você atravessa sozinho e que tem que ser atravessado do começo ao fim, para cada tipo de exercício que você tiver dificuldades ou não tiver conseguido fazer no primeiro momento. E aí, em relação a isso, o segundo aspecto que eu queria citar nesse tratamento do erro é que quando você não faz uma certa questão ou errou ao fazê-la, não basta pegar qualquer outra questão daquele mesmo assunto para resolver. Se eu estou fazendo, por exemplo, questões de progressão aritmética e aí apareceu uma certa questão com um raciocínio um pouquinho diferente e que eu não dei conta de resolver, não basta pegar depois qualquer questão de progressão aritmética para treinar aquilo. Eu precisaria obter questões mais similares àquelas que eu errei, porque aí eu vou poder treinar aquele tipo de ideia, aquele tipo de raciocínio ou estratégia de resolução. Tem que ser uma questão meio parecida. E é por isso que, além de ter a lista inicial em que você está fazendo as questões, tentando consolidar as questões mais importantes, você tem que ter algum material paralelo, alguma lista extra, algum material de treinamento, que eu costumo chamar, que é onde você vai reforçar exatamente aqueles tipos de exercício que você não deu conta de fazer, tentando fazer questões parecidas, para que através da repetição você realmente guarde na sua cabeça aquele conhecimento. Não é qualquer exercício, tem que ser as questões adequadas para você consolidar isso, tá bom? E por fim, aí o aluno vai avançando um pouquinho na preparação dele e vai em algum momento começar a fazer simulados. Se esses simulados forem da matéria que ele já estudou até aquele momento, ele pode fazer os simulados quase que desde o começo da preparação dele. Só que tem que ser simulados da matéria já vista. Se ele for fazer simulados da matéria completa de matemática, aí talvez seja melhor ele esperar um pouquinho mais para frente. É o que acontece, por exemplo, também nas provas anteriores. Ele pode fazer provas anteriores, é muito importante, mas eu não acho muito produtivo para ele fazer logo no primeiro dia alguma prova anterior do Enem, já pensando em se preparar para a prova. Eu até acho legal essa ideia de fazer a prova como maneira de avaliar o seu nível naquele primeiro momento. Mas depois que você começou o seu estudo baseado no nível que você detectou, eu acho que dá para deixar essas provas anteriores um pouco mais para frente,
talvez depois da metade do seu cronograma, porque aí elas vão realmente ajudar você a se avaliar melhor. E livros para você se preparar do ponto de vista da teoria ou de questões básicas para aprender os assuntos que está estudando? Quais são as minhas sugestões sobre materiais? Eu vou deixar aqui 3 sugestões de livros que eu julgo os melhores no mercado brasileiro. Primeira sugestão é a coleção do IESE. Essa é uma coleção de 3 volumes. O autor Gelson IESE não é o único autor da coleção, mas é o autor mais conhecido, então a gente costuma chamar de coleção do IESE. Essa aqui de 3 volumes é a que eu recomendo. Não acho uma boa ideia o aluno pegar volume único, por exemplo, para estudar, porque a teoria é resumida demais e as questões também talvez não sejam suficientes para o aluno realmente aprender bem cada assunto que ele for estudar. Então procure a coleção de 3 volumes, seja em algum sebo, alguma livraria. Não precisa ser a versão mais nova desse material, as versões anteriores, as edições anteriores também são muito boas. O importante é você conseguir uma coleção desse nível de qualidade. Também poderia ser a coleção do Manuel Paiva, um outro autor super consagrado com um livro de altíssima qualidade que vai atender perfeitamente os seus objetivos. E ainda uma outra sugestão, o livro do Dante, ou do Luiz Dante. É uma outra coleção bastante conhecida de alguns alunos, e se você tiver alguma dessas coleções, você está tranquilo aí na base teórica que você vai pegar para os assuntos do ensino médio. É bom reforçar que mesmo livros dessa qualidade talvez não atendam tudo o que você precisa. Não existe material que vai atender tudo o que você precisa. Então, por exemplo, o Enem cobra tópicos de ensino fundamental também na prova. Você vai encontrar questões de matemática básica na prova. Esses livros que eu acabei de citar, como são livros voltados para o ensino médio, vão abordar de maneira muito superficial a matemática básica, quando abordam. Então, no fundo, são livros importantes, mas que ajudam mais nos tópicos do ensino médio. Você deve dar um jeito de adquiri-los, ou conseguir algum livro emprestado desses autores, ou procurar em algum sebo, na internet, de algum jeito consiga isso. Mas já tenha consciência que nenhum material sozinho vai ser o suficiente. E é por isso que quanto mais coisas você conseguir reunir de boa qualidade em termos de material, melhor, tá bom? E o aluno intermediário? Como é que ele vai trilhar o caminho dele de preparação? É lógico que ele pode fazer algumas coisas parecidas com o que o aluno iniciante está fazendo, mas a trajetória dele não precisa ser igualzinha. Quer ver? Eu sugiro que esse aluno intermediário, talvez ele não precise começar cada assunto pela teoria, necessariamente. A não ser algum tópico ou outro que ele já saiba que ele não sabe nada. Porque esse aluno intermediário já tem mais conhecimentos acumulados na matemática, então talvez se ele quiser tornar mais eficiente o estudo dele, ele possa inverter o processo. Ele começa fazendo questões dessas listas que eu estou chamando de listas diagnósticas. São listas separadas por assunto e que são listas de questões variadas daquele tema e que, além de serem variadas nas abordagens, também tem que ser variadas no grau de dificuldade, começando das mais fáceis, terminando nas mais difíceis. Com isso, o aluno consegue fazer um bom levantamento do que ele sabe ou não daquele conteúdo. E eu vou dar uma outra sugestão em cima disso. É de que essas listas sejam, de preferência, listas já com questões contextualizadas, em sua maioria, para o aluno poder treinar não só os temas que ele está realmente estudando, mas também treinar a interpretação de texto, que é um aspecto tão fundamental na prova do Enem. Então ele consegue aliar as duas coisas nessas listas diagnósticas de questões contextualizadas. É uma maneira de tornar mais eficiente o estudo dele para todos os aspectos que ele tem que aprender em relação à prova do Enem. E aí tem o mesmo aspecto aí para você se atentar, treinar as deficiências. Aqui eu queria chamar a atenção de que, além do que eu comentei anteriormente sobre como melhorar quando você encontra esses erros nas suas resoluções ou até questões que você não sabia nem errar, além de tudo que eu comentei para o aluno iniciante, eu vou sugerir que você tente identificar, inclusive, qual é o motivo do seu erro, porque às vezes isso pode ser bem claro em algumas questões. Pode ser que em algum exercício você não consiga captar a estratégia de resolução. Era uma questão às vezes um pouquinho mais complicada mesmo, um raciocínio um pouco diferente do que você estava acostumado. E aí o que você vai consertar nesse aspecto é fazendo outras questões com aquele mesmo tipo de raciocínio, para fixar bem na sua cabeça aquelas ideias. Por outro lado, pode ser que a sua dificuldade não seja exatamente de exercícios com estratégias novas, pode ser que o problema seja realmente na teoria, nos conceitos. Então, nesse sentido, dependendo do tipo de erro que você cometeu, se estiver em algum aspecto conceitual, ou fórmula, ou propriedade que você não conhecia, você vai ter que voltar na teoria para estudar um pouco mais
daquele aspecto que você não conhecia muito bem. Aí vale usar os mesmos livros que eu sugeri anteriormente para fazer essa consulta à teoria e reforçá-la, porque de repente você tem deficiências que você mesmo não sabia na teoria daquele tema que você está estudando, tá bom? E por fim, simulados. Aqui eu ainda acho que para esse aluno seria interessante que os simulados fossem baseados primeiro em conteúdos que ele está estudando e deixar um pouco mais para frente também os simulados de matérias completas ou provas anteriores. Talvez ele até possa começar antes de chegar na metade da programação dele, mas eu não sou muito favorável que esse nível de aluno comece já fazendo provas antigas. Elas vão ter o seu lugar, vão ter a sua importância, mas eu diria que os simulados que ele deve fazer nesse momento seriam, de preferência, simulados de conteúdo que ele já estudou naquele momento. Se ele conseguir, é a melhor opção para ele na hora de começar os simulados na sua preparação. E vou deixar ainda uma sugestãozinha para o aluno intermediário, uma sugestão diferente talvez do aluno iniciante. E aqui vou até abrir os parênteses, né, para uma pequena ação de marketing aqui nesse vídeo, de um livro que é muito voltado para exercícios do estilo Enem, questões contextualizadas. É o livro Matemática do Enem, que por acaso eu escrevi com o professor Lafayette. Esse livro ele tem uma teoria muito mais resumida, então o aspecto teórico dele deve ser insuficiente, mas por outro lado ele tem quase 1.300 questões, todas contextualizadas e separadas por assuntos. Então, para o aluno do nível intermediário, por exemplo, pode ser uma grande ajuda na hora de arrumar fontes de questões para ele treinar já dentro do estilo Enem, do estilo contextualizado que o Enem costuma cobrar. Além disso, para o aluno intermediário pode fazer mais sentido estudar também pelas apostilas de cursinho ou outras apostilas que ele consiga na internet, porque essas apostilas também têm teorias muito resumidas, às vezes a teoria é muito rápida nesses materiais, o aluno iniciante teria uma certa dificuldade de estudar com essas apostilas, mas o aluno intermediário já consegue com uma certa tranquilidade estudar com esse material. É um material um pouco mais condensado, isso por um lado ajuda na hora de otimizar o estudo dele, mas tem que tomar cuidado porque é um material geralmente mais resumido do que aquelas coleções que eu citei anteriormente, tá bom? E por fim, aluno avançado. Esse aluno avançado tinha lá 31 a 40 acertos em alguma prova recente que ele tenha feito do estilo Enem. Esse aluno realmente, como está em outro patamar, pode seguir uma trajetória diferente de preparação. Para esse aluno, a minha sugestão é que ele já comece a preparação dele, fazendo provas antigas ou simulados, provas do Enem PPL ou até outras provas similares do estilo Enem que você também pode conseguir, porque para esse aluno, como a bagagem dele conceitual e teórica já é muito maior, talvez valha a pena apenas ele, através dessas provas, tentar descobrir quais são os seus problemas. Inclusive, é através de provas que ele já pode, desde o começo, treinar estratégias de resolução da prova, no aspecto do tempo, por exemplo, ou até mesmo estratégias sobre os exercícios, identificar questões fáceis, médias, difíceis, depois pensar em caminhos para agilizar a resolução de certos tipos de questões. Enfim, ele já pode estar com essa preocupação na cabeça dele, porque a bagagem conceitual, a base dele em matemática já é muito melhor. E aí, nesse aspecto, ainda vai tentar identificar lacunas, porque esse aluno não sabe tudo da matemática, ele ainda vai ter problemas para enfrentar. Talvez sejam menos problemas do que os outros alunos que eu citei antes, mas ainda tem coisas para ele evoluir. E aí, quando ele for fazer essas provas, é importante ele se atentar também de que em cada erro que eventualmente ele cometer, ou enfim, alguma coisa assim, é bom que ele perceba qual foi o motivo real daquele erro. Porque é muito comum que fazendo uma prova, às vezes com tempo cronometrado, tentando treinar estratégias de prova, às vezes a pressão um pouco maior faz com que o aluno aumente os erros, por exemplo, por distração, erros de continha que ele sabia resolver, mas se distraiu. Enfim, esse tipo de erro, ainda que seja o ideal tentar evitá-lo, pode ser que lá no dia da prova também ocorram, mas não é um tipo de erro que o aluno precisa se desesperar agora para resolver. Ele tem que se preocupar com dois tipos de erro. O erro, por exemplo, de algum exercício cuja estratégia ele nunca tinha visto na vida, algum raciocínio que ele não conhecia, aí ele vai voltar nas listas de treinamento, as mesmas basicamente dos outros alunos, para tentar reforçar aqueles aspectos de resolução que ele ainda não conhecia, ou ele pode detectar que em vez de ser um problema só de estratégia, de resolução, ele tem algum problema conceitual também. Esse aluno ainda pode ter alguns problemas na teoria matemática. Então, em alguns casos, pode ser necessário retornar à teoria,
com aqueles mesmos materiais que eu sugeri lá no começo da minha exposição. Então, no fundo, esse aluno ele também está de olho nos erros que ele está cometendo e é através desses erros que ele vai tentar evoluir no conhecimento dele. Para tudo isso ficar mais claro, para que você entenda, inclusive de maneira muito prática, o que eu estou falando sobre essa diferenciação desses 3 alunos, eu deixei aí embaixo na descrição do vídeo, para você que está assistindo no YouTube, eu deixei alguns materiais que vão exemplificar tudo que eu falei até agora nessa exposição. Imagine, por exemplo, um aluno que quer estudar frações. Esse é o tema que ele está estudando naquele momento, frações. O aluno iniciante vai ter que ter acesso a algum material um pouco mais básico, inclusive de lista de exercícios, porque ele às vezes tem dificuldades com operações de frações, por exemplo, e pode não saber somar frações ou subtraí-las, ou dividir uma fração por outra. Ele precisa averiguar o conhecimento, inclusive, nesses aspectos mais introdutórios desse assunto. Então, essa é a lista do aluno iniciante. Por outro lado, o aluno intermediário já pode ter acesso a uma lista um pouquinho mais evoluída, em que o foco principal vão ser as questões contextualizadas. Talvez ele ainda descubra algum problema ou outro com operações de frações, mas o natural é que esse aluno já tenha passado desse estágio e possa se preocupar em como é que as frações são cobradas nas questões contextualizadas, onde além do conhecimento de frações, vão aparecer também aspectos de interpretação de texto, outros aspectos que o aluno tem que avaliar também. Então a lista desse aluno já é uma lista um pouco mais evoluída. Já para o aluno avançado, o que ele vai fazer na verdade é algum tipo de simulado, ou aqui eu chamei de mini simulado, porque é com menos questões nesse caso do que a prova do Enem propriamente. Nesse mini simulado, as questões não são todas de frações. Eu coloquei um arquivo aí que tem 2 questões apenas de frações. Então, de repente, esse aluno não está estudando frações propriamente, mas ele vai passar no simulado dele por algumas questões de frações. Se por acaso ele se equivocar em alguma delas, cometer algum erro, não lembrar de algum conceito, ele vai ter que reconhecer naquele exercício quais são as deficiências que ele tem e tentar consertar isso. Do simulado, ele pode ter que voltar para as listas de treinamento ou para a teoria mesmo. Então a diferença é que esse aluno não tem uma lista temática para resolver, ele está fazendo um simulado que já mistura vários temas de matemática. E aí, o que você vai perceber é que só existe uma lista de treinamento, porque eu defendo que a ideia aqui é que se a lista for bastante completa nesse treinamento, a diferença desses 3 alunos é quais questões eles terão que fazer na lista de treinamento. Essa última lista não é para ser feita inteiramente. O aluno faz o primeiro material que ele tem. E aí, ao descobrir as deficiências, ele vai procurar na lista de treinamento quais questões são relevantes para ele melhorar naquele aspecto em que ele apresentou as deficiências. O aluno avançado, por exemplo, ao fazer o simulado e errar uma questão de frações, talvez ele não precise revisar tudo de frações por causa disso. Ele pode procurar questões similares àquelas que ele errou, porque aí ele vai treinar o raciocínio, a interpretação daquele tipo de exercício. Tá clara a ideia? Então são 4 arquivos: lista do aluno iniciante, lista do aluno intermediário, mini simulado para o aluno avançado e uma lista de treinamento, que seria a lista comum para todos esses alunos. Você vai perceber que nesse material que eu deixei, eu já faço a indicação de para cada erro que o aluno possa cometer nos materiais dele, em quais questões ele pode procurar socorro na lista de treinamento. Tá bom? Então, nosso encontro de hoje era sobre isso. Nosso próximo episódio, a gente vai falar um pouco sobre como é que o aluno pode reconhecer em cada questão que ele tenha errado, qual é o aspecto de conhecimento que está faltando para ele naquela questão e como é que ele pode tentar sanar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre camadas do conhecimento, das camadas mais simples para as camadas mais complexas, quais são as camadas de conhecimento que vão ser exigidas dele ao fazer questões do estilo Enem. Tá? Então essa é a nossa próxima aula, camadas do conhecimento. A gente se encontra lá. Muito obrigado aí pela audiência de vocês e um grande abraço a todos.